Olá, eu sou Alain Barbiero e vou apresentar o programa Pesquisa em Ação, um programa produzido totalmente pelos estudantes de jornalismo da Universidade Federal do Tocantins, da UFT. E vamos falar sobre os cenários da pesquisa científica no estado do Tocantins. Temos aqui hoje dois convidados, o professor Josiano Dourado, que é pró-reitor de pesquisa da Unitins, e também o meu colega de trabalho, o professor Márcio Silveira, que é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UFT. Gostaria de agradecer a presença de vocês e começaria com o professor Márcio para falar quais são as áreas de pesquisa da UFT na pesquisa científica. Bom, nós temos algumas áreas importantes dentro da universidade. Tem uma área das ciências humanas, ciências biológicas, ciências agrárias, ciências exatas e ciências da terra. As áreas que nós temos o maior número de grupos de pesquisa hoje é a área das ciências humanas. E logo em seguida nós temos a área das ciências agrárias e as ciências biológicas. A área da engenharia hoje é uma área que ainda está em crescimento, mas também que já se coloca bem no cenário da produção científica da Universidade Federal do Tocantins. Em termos de produção científica, porque nós podemos ter uma quantidade grande de pesquisadores, de núcleo de pesquisa, mas também de produção de artigos, de resultados para a produção nacional. Nesse caso, qual é a área que se destaca mais na UFT? Veja bem, nós temos o número de grupos de pesquisa, são 35 grupos, e o de ciências agrárias são 24. Mas quando a gente coloca os valores no sentido de produção científica, realmente em termos de artigo publicado, aí as ciências agrárias ela ganha uma margem muito boa, mesmo porque é o próprio reflexo hoje. Nós temos o programa de ciência animal tropical, que é do campus de Gurupi, e temos o mestrado em ciência animal, que é o mestrado de Araguaína, e o primeiro doutorado aqui do estado do Tocantins. Esse eu acho que é o grande diferencial do estado, que é o primeiro doutorado não só do estado do Tocantins, mas de toda a região norte e da região centro-oeste. Bom, eu gostaria também de saber do nosso colega, professor Josiano Dourado, sobre a produção científica da Unitins. Qual é a área em que a Unitins mais se destaca na produção científica aqui no estado? Inicialmente, Alain, eu teria que falar o seguinte. Nós, da Unitins, desenvolvemos pesquisa em 6 grandes áreas de conhecimento, aquelas definidas pelo CNPq. Ciências agrárias, ciências biológicas, ciências exatas e da terra, letras, linguística e artes, ciências sociais aplicadas e ciências humanas. No tocante ao número de grupos de pesquisa certificados junto ao CNPq, são 26. Desses, a maior parte pertence ao grande grupo de ciências humanas. Porém, inversamente proporcional, nós temos 5 grupos apenas no ciências agrárias. O maior volume nosso de pesquisas em andamento se concentra nessa área. Vocês poderiam explicar por que nas ciências humanas nós temos mais grupos de pesquisa, mas a produção científica nas ciências agrárias, tanto na UFT quanto na Unitins, prevalece? Eu acredito que seja o critério por cada área. Cada área na CAPES ou CNPq, realmente são os órgãos que nos avaliam em termos de produção científica, elas têm níveis de exigência diferentes. Não significa que um é melhor do que o outro. São características específicas que a ciência humana tem, que as ciências agrárias têm de maneira diferente. Por exemplo, nas ciências humanas é muito importante a publicação de livro. Nas ciências agrárias praticamente não tem valor. Então, o nível de comportamento e de exigência com relação àquelas áreas que nos avaliam são diferentes. E os pesquisadores têm que seguir quem nos avalia. Porque o sistema, de fato, é produtivista. Então, se a CAPES nos cobra que nós temos que ter produção científica em artigos publicados em revistas internacionais e nacionais A e B1, você tem que seguir esse caminho. E você, Josiano, como que você explica esse comportamento diferenciado entre as ciências humanas e as ciências agrárias? Veja só, as ciências humanas ela tem uma abordagem diferenciada, seus comitês junto ao CNPq, as revistas, publicação, todos têm critérios de avaliação. Esses critérios eles realmente são diferenciados. Eu também cito a questão da pesquisa agropecuária. É uma demanda muito grande no estado, e o que acontece? Nós temos um pouco dessa necessidade, dessa demanda dos produtores que procuram bastante os centros, tanto o curso de agronomia de Gurupi como o nosso curso de agronomia aqui em Palmas. Nesse sentido, o pesquisador, se ele não quiser ficar para trás, ele tem que
antecipar as ações. E essa relação que existe entre o produtor e os pesquisadores, quanto mais estreita ela se dá, ela, de uma certa maneira, ela faz com que a demanda dessa sociedade seja, de uma certa maneira, atendida. Muito bem, o que é importante dizer é que a pesquisa, seja ela nas ciências humanas, nas ciências agrárias ou em qualquer outra ciência, ela é muito importante para o desenvolvimento do nosso Estado. E vamos ver agora uma reportagem feita pela Carol Paz, que fez uma matéria a respeito de uma pesquisa desenvolvida pelo curso de Engenharia Ambiental da UFT sobre um assunto muito interessante, que é um sistema de purificação de água utilizando garrafas PETs. Vamos ver a reportagem. Segundo dados do IBGE, o Tocantins coleta cerca de 1.200 toneladas de lixo por dia. Só em Palmas são 81 toneladas. Com o intuito de diminuir os impactos ambientais que as garrafas PET causam ao meio ambiente, os professores de Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Tocantins, Paula Benevides e Rafael Montanini, desenvolveram uma pesquisa que propõe a desinfecção de água de uma forma simples e barata. De acordo com o Montanini, o objetivo é possibilitar a melhoria da qualidade da água para as pequenas comunidades. Essas garrafas que eram descartadas no meio ambiente de forma inadequada, agora podem ser a matéria-prima principal para a construção e o funcionamento do sistema de purificação da água. Você enche ela com essa água que não é tratada, deixa algumas horas no sol e com a influência da radiação ultravioleta e do aquecimento por esses raios solares, ele mata um tanto de bactéria e vírus que tem dentro dessa água, melhorando a qualidade dessa água para o consumo humano. O projeto tem uma importante viabilidade comercial, especialmente para a população que trabalha com a coleta de lixo, além de beneficiar o meio ambiente. E é um protótipo simples, feito de madeira, com 3 garrafas PETs. Você deixa um tempo de exposição no sol na faixa de 6 horas, e aí ela já está com uma qualidade bem melhor e já pode ser utilizada. Interessante essa pesquisa, não é mesmo? E a gente percebe que ciência pode se fazer sem grandes investimentos. Está aí um bom exemplo. O que você, professor Márcio e professor Josiano, poderia comentar a respeito de uma experiência tão interessante quanto essa apresentada pela nossa repórter Carol Paz? Primeiro, assim, é interessante, a própria engenharia ambiental, as ciências ambientais, ela exige, por exemplo, a interdisciplinaridade. Você vê que é uma ideia brilhante, simples e barata. Me reporta aqui a questão de nós termos uma lei de inovação que possa apoiar esse tipo de projeto, de pesquisa, que envolva aluno, que envolva os nossos pesquisadores e, mais ainda, as universidades com seus núcleos de inovação tecnológica para dar o apoio final. E você ter condições depois de patentear esses experimentos e, a partir disso, você tem condição de a universidade registrar, o pesquisador ter o seu nome reconhecido e, com isso, a gente ter cada vez mais o envolvimento das pessoas, dos pesquisadores de modo geral e dos alunos em particular. Ok, vamos para um breve intervalo e a seguir voltamos com mais Pesquisa em Ação.